Em uma outra linha do tempo, a saga do multiverso está rendendo bilhões de dólares para Kevin Feige, que está sorrindo à toa pensando nos próximos passos da Marvel. Mas na nossa linha do tempo, a saga do multiverso rendeu filmes que foram extensivamente refilmados e recebidos de forma morna pela crítica e pelo público que antes abraçavam estes filmes. As séries foram duramente criticadas e, para piorar, o ator Jonathan Majors foi condenado e demitido do papel de Kang o Conquistador, que supostamente seria o principal vilão dessa saga do multiverso. Nada parecia dar muito certo para as pretensões do estúdio, de tal maneira que apostar no certo, como é o caso de Deadpool e Wolverine, parece uma boa decisão para este ano de transição, que é 2024, enquanto o estúdio pode planejar os anos vindouros. E não há a menor dúvida de que esse filme cruzará a barreira do bilhão de dólares, considerado o desempenho dos filmes anteriores do Mercenário Tagarela e também do desejo do fã de reencontrar Hugh Jackman depois de se despedir do papel de Wolverine/Logan no filme homônimo de 2017. Mas isso não significa que é um grande filme. Esta terceira parte da trilogia do Deadpool é frustrante. É como um cara que tem um saco de boas ideias, mas plantas em um terreno árido, como é o vazio deste filme, e as ideias são incapazes de frutificar. O filme tem início com circunstâncias bastante favoráveis às pretensões da Marvel e da Disney de introduzir o personagem dentro da franquia do MCU. É porque, por causa dos eventos ocorridos no final de Deadpool 2, quando o personagem voltava no tempo para consertar o seu passado. Isto é uma desculpa para que ele seja integrado dentro do contexto apresentado da série de Loki, de linhas temporais, de linha do tempo sagrado e por aí afora, quando é convocado por um certo Sr. Paradox para participar desse projeto que culminará na podagem de uma das linhas do tempo, a sua. Para tentar salvar o seu mundo, que cabe em uma foto, Deadpool vai atrás de Logan. Só que Logan já está morto, então ele precisa procurá-lo em outras linhas do tempo e encontrar variantes desse personagem que não são exatamente aquele mesmo personagem que nós conhecemos anteriormente. Quando eles retornam à autoridade do tempo, eles são enviados por Paradox ao vazio, que é comandado com mão de ferro por Cassandra Nova, a irmã do professor Xavier. Como é possível imaginar, Deadpool e Wolverine vão brigar, vão trocar farpas, vão se xingar, até que vão unir forças para enfrentar os vilões do filme e tentar salvar a linha do tempo do mercenário. Os atores têm muita química juntos, em razão de sua amizade e a despeito do roteiro que continua insistindo nas mesmas batidas que nós já havíamos visto em filmes que reúnem dois heróis, Thor e Hulk em Thor Ragnarok. Eles brigam, aí depois precisam unir forças em um clichê que nós já vimos diversas vezes em filmes de super-herói e que simplesmente não funciona mais da mesma maneira. Mas apesar disso, o filme sim tem boas ideias. Paradox, por exemplo, pode ser enxergado como um grande executivo da Disney, um personagem que convida Deadpool para participar da linha do tempo sagrada, que seria a Disney, e fugir da mediocridade, que seria a Fox. Só que o filme jamais se resolve em como vai se posicionar em relação à Fox. Em certos momentos, parece que o Wade sente-se livre por estar na Disney e ele sonha tanto em ser um Vingador que parece que o desejo dele desde o princípio foi integrar aquele grupo, ou seja, participar da Disney. Em outros momentos, a gente apenas lamenta o desfecho que a Fox teve depois de ser adquirida pela Disney. O filme não sabe muito bem lidar com esse tema, senão através da metalinguagem que gera apenas piadas com sorrisos amarelos. É como uma pessoa que vai numa festa e encontra a ex e não sabe muito bem como reagir. A sensação de constrangimento, às vezes, é a mesma aqui nesse filme. Essa relação com a Fox faz com que o filme tente resgatar personagens que foram esquecidos ou mesmo rejeitados e que sequer tiveram chance de aparecer em alguns dos seus filmes. Personagens que fizeram parte das nossas infâncias ou das nossas adolescências e que aqui ganham uma nova oportunidade para poder reescrever o seu destino. É uma ideia admirável e ao mesmo tempo decepcionante, porque o filme apenas se basta na mera presença de certos personagens, ou em frases de efeito, ou em cenas de humor, ou na demonstração de seus poderes, sem que isso se resolva positivamente para tentar restaurar de fato
o legado desses personagens. E eu que nem vou comentar sobre a Cassandra Nova, porque nós já sabemos hoje em dia que é regra que os vilões da Marvel, bons, são exceção. A grande maioria são vilões subaproveitados, cujos poderes, cujas capacidades são marginalmente exploradas pelo roteiro do filme. O que me leva apenas à relação entre Deadpool e Wolverine, que me obriga a pensar em cada um deles isoladamente. Deadpool é um personagem condenado à quebra da quarta parede, à metalinguagem e à irreverência. E não que isto seja ruim ou que não seja divertido. A cena inicial já é uma homenagem aos filmes anteriores da franquia, com violência gráfica estilizada, com humor irreverente, sexual, profanação, uma música e coreografia ao som de NSYNC. Tudo isso funciona muito bem, mas parece que o personagem só tem isso a nos oferecer, perdendo todas as demais oportunidades que o personagem já mostrou possuir ao longo de toda a sua história. Já o Wolverine do Hugh Jackman, que tem 24 anos de experiência no papel, pode, com o movimento do senho, o franzir da testa, expressar diversos sentimentos, transformando essa variante do seu Logan em um personagem cujo arco é muito claro. É um personagem que vem de um trauma e que utiliza a narrativa como uma maneira de restaurar o orgulho perdido, restaurar a honra perdida e superar esse trauma, ou ao menos terminar o filme de cabeça erguida. E aí, sim, eu gosto muito desse personagem, só que o filme comete um equívoco que para mim é indesculpável. Em certo momento da narrativa, o personagem coloca a máscara que os fãs tanto esperavam que o Wolverine utilizasse. E beleza, o filme utiliza essa máscara em uma sequência muito específica, que quem viu o filme vai saber qual que eu estou falando. Uma sequência que não precisaria tanto assim da atuação de Hugh Jackman, só que essa máscara permanece durante praticamente todo o clímax do filme. E isso anula toda a atuação visceral que Hugh Jackman é capaz de fazer no papel do Wolverine, que nós já pudemos ver em outros filmes. A máscara acaba impedindo o ator de ser melhor, acaba desperdiçando mais uma oportunidade de o ator demonstrar todo o domínio que ele tem desse personagem. Quando eu era criança, quando eu tinha 16 anos, eu vi X-Men no cinema e eu fiquei frustrado pelos personagens usarem roupas pretas e não as roupas clássicas da série. Quando eu tinha 18, eu assisti Homem-Aranha nos cinemas e também fiquei decepcionado, tanto porque Peter Parker soltava teias de uma maneira orgânica, quanto também pelo uniforme do Duende Verde. Mas com o tempo, eu aprendi a perceber o que é um bom e um mau fanservice. Não é ele propriamente dito que é ruim, não é simplesmente ter elementos dentro da imagem que saciem a vontade do fã. É quando o filme se dobra a isso de tal maneira que ele prejudica assim. A máscara do Wolverine, em uma última análise, é um desses pontos, e é um desses pontos que nos ajuda a perceber as fragilidades desse filme, que tinha tanta promessa, mas acaba ficando pelo meio do caminho. Com tanto desejo de aplacar os fãs por aparições surpresas, por easter eggs ou por conexões ao grande mundo das coisas, o filme esquece o mais importante, que é aplacar o desejo dos fãs, mas respeitando a narrativa. Deadpool e Wolverine ficam no meio do caminho das boas ideias, nunca as realizando completamente. E por causa disso eu dou pro filme 2,5 estrelas em 5. E se você chegou no canal por este vídeo, inscreva-se no Cinema com Crítica para mais críticas de cinema.